E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 25 do Brasileirão. É isso aí, então já sabe o que fazer, você sempre dá moral pra gente, dá uma curtida aqui embaixo aqui e prepara o palpite de vocês para resenhar com a gente, não é isso? É isso aí. Além disso, se puder também, dá uma moral lá no Instagram, seguir a gente por lá. E claro, né, quando mitar, avisa lá também. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional. Não estamos aqui para dar dicas de apostas, sempre vamos deixar claro, né? A gente traz essa resenha, um pouquinho de achismo, estatística, vocês comentam com a gente, é isso. É isso, falando nisso, né, rodada passada, lembrando que está falando só agora as cravadas corretas aí, se acertar quem ganha, quem perde, não comenta mais. Então, ano passado só eu consegui cravar, Botafogo 1x0 Atlético Mineiro, foi a única. Que merda, hein? Me salvou na rodada retrasada, nenhuma cravada. Mas o negócio tá brabo, né? Quem sempre salva são vocês mesmos, por isso que te pede vocês colocarem palpite, se cravar, avisar no Instagram, porque vocês salvam a rodada. Dessa vez foi o Lucas Moraes, que mitou, e o William Guimarães também, que é figurinha carimbada aqui com a gente também, salvou a rodada, muito bom. Espero que vocês continuem dando sorte assim. Muito bom, só mito, né? É isso aí. Então vamos lá, vamos ver se essa rodada melhora um pouquinho pra gente, pra não contar só com a galera, né? Manda aí, Fortaleza e Sport. Vamos lá, rapidinho então, Fortaleza 1x0. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Show de bola. Fortaleza nos últimos 10 jogos só tem uma vitória. Em casa, nesse campeonato, tem mais derrota do que vitória, incrível. Marcando 16 gols, sofrendo também 16 gols. Parte positiva é que não perde para o Sport há 8 jogos seguidos. Sport, né, que venceu sua última partida finalmente em casa. Tá 2 jogos sem perder. Fora de casa só tem uma vitória, que foi a única, né? Aquela vitória, se não me engano, contra o... esqueci. O Palmeiras? Grêmio. Isso. Lembrando que perdeu seus últimos 3 jogos na casa do Fortaleza pelo placar de 1x0. Então, eu vou seguir exatamente a estatística aí, 1x0 Fortaleza. Show de bola, mano. Eu fui de 1-1 porque, apesar do Sport vir um pouquinho mais animado com essa última vitória, mas são 2 times que vêm fazendo um campeonato muito ruim, os dois, né? Assim, bem mais próximos aí do rebaixamento. Então eu fui de 1-1 por não conseguir escolher realmente um lado, mesmo o Fortaleza sendo mandante, né? Show. Vasco e Cruzeiro. Cara, jogão. Botei 1x1. Eu vou de Cruzeiro 2-1. Cara, esse jogo aqui realmente... Vamos lá. Vasco tá 6 jogos sem perder. Dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. Porém, né, venceu 3 vezes empatando bastante. Quer dizer, venceu 3 vezes nessa sequência e vem empatando bastante. Principalmente São Januário. Como sempre, jogos bem movimentados, né? Nos últimos 7 jogos teve ambos marcando, quase certo das 2 equipes marcar. Pega o Cruzeiro que está 6 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder. Fora de casa só tem 2 derrotas no campeonato, além de não perder para o Vasco há 6 jogos seguidos. Jogo bom aí, né? Realmente o Cruzeiro está num momento melhor, mas o fator São Januário pesa um pouco mais, então vou de 1x1. Show de bola, mano. Eu fui de Cruzeiro 2-1 porque realmente o contexto todo aí do ano, né, do Cruzeiro é bem melhor do que do Vasco. Né? Tem um elenco também que tá muito bem entrosado, né? Tá jogando bem e realmente vem com um dos melhores futebols aí do Brasil junto com alguns outros times. E claro que se a gente pegar esse recorte recente do Vasco, ajuda. Tem a questão de São Januário também, que sempre anima, mas eu acho que é um adversário muito complicado para o Vasco conseguir um resultado melhor, então Cruzeiro 2-1. Show. Juventude Internacional. Juventude 2x1. Juventude 1-0. Vamos lá, a Juventude não vence há 3 jogos, levando um gol nesses 3 jogos também. Das 6 vitórias que tem, 5 foram em casa, que pode animar aí. Dos últimos 6 jogos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols, jogos pouco movimentados. E está 6 jogos sem vencer o Inter em casa, um tabu aí desfavorável. Pega o Inter que tem técnico novo, né? Ramon Dias aí chegou. Dos últimos 8 jogos teve 2 vitórias e 6 derrotas. Vamos ver se vai dar esse start para poder melhorar. Cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, vai lembrar. Em casa, tem a mesma quantidade de vitória e derrota. Fato positivo é que está 5 vitórias seguidas contra o Juventude. Mas não vou confiar dessa vez no time mandante. Lembrando que eu falei do Inter em casa, mas na verdade não tem visitante. Né? Mas enfim. Vou Juventude 2x1 esse jogo para quebrar essa sequência de tabu aí contra o Inter. Vamos ver se não vou zicar. Né? Pois é, essa zica que é o problema. Mas eu vou de Juventude 1-0, até aproveitando que você trouxe de jogos pouco movimentados, né? No caso do Juventude. Mas lembrando que o fator casa pesa muito pro Juventude, é onde normalmente consegue seus melhores resultados. Tem que aproveitar essa má fase do Inter, porque igual você trouxe o histórico entre eles dois, o Inter leva melhor, mas o momento é bem ruim, então acho que o Juventude pode sair com 1-0. Show. Atlético Mineiro e Mirassol. 1x1. Atlético Mineiro, nos últimos 2 jogos, só venceu 2 partidas, sendo essas 2 partidas na Sul-Americana, nem foi no Brasileirão. Né? No Brasileirão não vence há 6 jogos seguidos.
Dos 9 jogos, em 8 vezes teve 12 ou menos gols. Outro time costuma ter poucos gols em suas partidas. E vale lembrar que só tem uma derrota em casa nesse brasileiro, ou seja, dá para animar para voltar a jogar bem em casa. Pega o embalado Mirassol, que não perde há 6 jogos seguidos. Nos últimos 10 jogos só perdeu uma partida. Dos 12 jogos disputados foram fora, tem 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, ou seja, até fora de casa é muito bom também. Lembrando que tem o segundo melhor ataque da competição. Realmente tudo indica que o Mirassol vai vencer o Atlético Mineiro na sua casa, mas esse fator casa aí me pegou, então deixei equilibrado não. Beleza, mano, eu vou de Mirassol 1-0, realmente seguindo a temporada, né? A temporada do Mirassol é maravilhosa, faz um ótimo campeonato brasileiro, até surpreendendo, né? Muitas pessoas. E o Atlético, por outro lado, está numa temporada terrível, até parecia que ia começar a avançar, principalmente pela Copa do Brasil, ter eliminado, né, um concorrente direto, mas desandou na Copa, desandou no Brasileirão, então realmente o momento é muito ruim e eu vou muito de momento, então Mirassol 1-0. Show. Grêmio e Vitória. Grêmio 1-0. Grêmio 2-1. Vamos lá, o Grêmio dos últimos 5 jogos só perdeu uma partida, porém teve 3 empates nessa sequência também. Não perde para o Vitória 10 jogos seguidos, tabu muito grande aí, tendo 3 vitórias seguidas jogando em casa nessa sequência, ou seja, tá 3 vitórias seguidas jogando em casa contra o Vitória. Costuma ter poucos gols em suas partidas também, nos últimos 5 jogos em 4 teve 2 ou menos gols. Pega o Vitória, que nos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu apenas uma partida. Fora de casa ainda não venceu no campeonato, vai lembrar isso. Em 12 jogos fora, fez apenas 5 gols, ou seja, joga muito mal mesmo fora de casa. Por isso que eu vou de Grêmio, cara. Mais um jogo bem apertado ali, eu vou de Grêmio 1-0. Show, mano. Eu vou de 2-1, achando que pode ser um pouquinho mais movimentado, assim como aconteceu, né, em alguns outros jogos recentes aí do Grêmio também, jogos com, né, mais gols. Mas é mais um desses duelos aí que a gente tem falado de 2 times que não dá pra esperar muita coisa, porque são 2 times que não fazem um bom campeonato. Mas no caso do Vitória, como você trouxe, a questão visitante é muito pior. Então acho que o Grêmio, por ser o mandante, vai aproveitar a divisão. Show. Agora clássico, Alisson, Fluminense e Botafogo. Difícil também, quase fui no Botafogo, mas vou de 1-1 nesse jogo. Vou junto contigo, 1-1. É isso aí, achei que você ia de Botafogo 2-1. Não, fui de empate mesmo. Vamos lá, o Fluminense vive um momento estável aí, né, desde que a situação na Sul-Americana, o técnico de demissão, que é difícil acontecer. Mas já tá de técnico novo já, enfim, né, pode animar. Tá 2 jogos sem vencer em casa, nos últimos 7 jogos teve 12 ou menos gols, jogos fracos, né? Em 10 jogos teve apenas 3 derrotas em casa, o que pode animar, não sei que esse momento é ruim, mas no histórico geral do campeonato sempre foi muito bom em casa. Né? Pega o Botafogo, que tem um tabu gigante a favor, já são 8 vitórias seguidas contra o Fluminense, incrível. Além de estar 9 jogos sem perder, ou seja, 8 vitórias e um empate, né? Lembrando que dos últimos 8 jogos, em 6 vezes teve ambos marcando. Então promete demais, jogo movimentado. Então por isso eu vou de 1-1. Esse tabu do Botafogo pegou um pouquinho, mas vou de 1-1. Pois é, cara. Eu vou de 1-1 também, mas confesso que se não fosse 1-1, seria vitória pro Botafogo, porque esse tabu é gigante. E quando a gente coloca um placar achando que, opa, tá na hora de quebrar o tabu continua, né? É impressionante. Ao contrário. Mas realmente muito difícil, o futebol tem dessa, mas muito difícil imaginar o Fluminense vencer o Botafogo por todo o contexto, né? O Fluminense realmente não vem muito bem, eliminação, né, não era esperada lá na Sula. E o Botafogo, apesar do ano também não ser maravilhoso, mas se sai muito bem contra o Fluminense, né? Vou de 1-1. Bahia e Palmeiras. Palmeiras 2-1. Palmeiras 2-0. Bahia já tá 4 jogos sem vencer, levando gol em todos esses jogos. Dos últimos 7 jogos, em 5 vezes teve ambas marcando, jogos bastante movimentados, né? E dos últimos 7 jogos em casa contra o Palmeiras, 5 vezes foi empate. Incrível como o Bahia empata com o Palmeiras em casa, né? Pega o Palmeiras, que vem embalado, já são 4 vitórias seguidas, uma classificação aí muito boa na Libertadores. Tá 10 jogos sem perder também. Nos últimos 6 jogos, em 5 vezes teve 2 ou mais gols, ou seja, sempre jogo movimentado. E nos últimos 5 jogos teve ambas marcando também. Acho que vence aí o Palmeiras fora de casa, jogo movimentado, então 2-1 Palmeiras. Show de bola, mano. Eu vou de Palmeiras 2-0. Acho que os últimos jogos, né, trouxeram muita confiança pro time. Na hora mais importante aí dos campeonatos, realmente embalou. Né? Defesa tá bem, ataque tá bem, tá tudo dando certo em casa, fora de casa, não à toa. Né? Passou pelo River vencendo fora e vencendo em casa. Apesar de não ser aquele River de antigamente, mas é o River, né? Não deixa de ser Libertadores, camisa pesada. Então o Palmeiras vem realmente bem demais. E o Bahia faz uma boa temporada, principalmente no Brasileirão, mas enfrentar o Palmeiras realmente tem sido difícil, então o Palmeiras 2-0. Bragantino e Santos, Alisson. Bragantino 1-0. Vou de 1-1. Esse jogo aqui realmente difícil. O Bragantino tá 3 jogos sem vencer, vem levando gol a 15 jogos seguidos.
quase certo de levar o gol, mas como fiquei com medo de zicar, eu coloquei 1-0 o Bragantino. Dos últimos 6 jogos, em 5 vezes, teve ambas marcando. O que desanima, né, que só tem uma vitória nos últimos 10 jogos também. Foi para intuição, aquela tal intuição que a gente nunca acerta. Mas enfim, pega o Santos, que não perde há 3 jogos. Tem tido jogos com poucos gols também. Dos últimos 5 jogos, em 4 vezes teve 12 ou menos gols. Tem apenas 3 vitórias fora de casa até agora. Confronto bem equilibrado, então por isso vou de 1-0 Bragantino, mas quase fui de empate. Show de bola, mano. Mais um confronto de times que não vêm bem, né? O que mais tem acontecido aqui dos times que a gente falou até então. Vou de 1-1 realmente, porque o Bragantino não tem conseguido bons resultados, né? O fator casa pode até ajudar, mas enfim, acho que o Santos também precisa muito dessa vitória, vai ter que correr atrás mesmo não sendo no seu estádio. Então, nessa regularidade de 2 times que não vêm bem, 1-1. Corinthians e Flamengo. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo também. Vamos lá, o Corinthians estava 5 jogos sem perder, mas deu mole na última partida contra o Sport, né? Enfim. Vai entender, né? Contra o Lanterna do campeonato, mas foi fora de casa pelo menos. Em casa nessa temporada não está muito bem, tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Mas tem um tabu a favor, hein? Em casa não perde o Flamengo há 4 jogos seguidos, bastante empates aí quando joga no seu estádio. Pega o Flamengo, que se classificou ali, né, na Libertadores no sufoco, mas enfim, fez o resultado em casa também. Tem mérito, né, lógico, como se classifica. Foi a única derrota do Flamengo nos últimos 10 jogos. Tem apenas 2 derrotas fora de casa no campeonato, onde em 10 jogos só levou 7 gols, ou seja, essa defesa é muito boa. Tem o melhor ataque do campeonato também e a melhor defesa do campeonato. É o líder do campeonato, né, favorito. Jogo difícil na casa do Corinthians, mas vou de Flamengo 2-1. Show, mano. Junto contigo, né? Trago tudo o que você já comentou. O Corinthians não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, né? Em casa, que sempre foi muito forte, não tem sido tão forte assim esse ano. E o Flamengo realmente segue ali na liderança, né? Tentando manter, né, o primeiro lugar. Então vem saindo bem em casa, vem saindo bem fora, vem bem nesse histórico recente, mesmo sofrendo no último jogo. Mas classificou, que é o que importava. Então acho que consegue vitória mesmo fora 2-1. Show. E para fechar, isso, São Paulo e Ceará. 2-0 São Paulo. Junto contigo também, 2-0. Vamos lá, então. São Paulo foi desclassificado da Sul-Americana naquele jogo ali horrível. Já são 3 derrotas. Libertadores. Foi mal. Sul-Americano. Cara, os caras ficam... Pô. Tudo bem que saiu de qualquer forma, né? Mas sabe como é que é. Ainda bem que foi no começo. 3, 2... São Paulo aí foi desclassificado na Libertadores aí, né? Porque o jogo ali que deixou os torcedores com raiva. Já são 3 derrotas seguidas. E nesses 3 jogos nem sequer fez gol, né? Nos últimos 7 jogos teve 2 ou menos gols, muito porém, né? Essa questão do ataque também está muito mal. Tem apenas 2 derrotas no campeonato, o que pode animar aí no geral, né? Pega o Ceará, que não vence 5 jogos seguidos, tem apenas 2 vitórias fora de casa, assim como o São Paulo tem jogos poucos movimentados. Dos últimos 6, em 5 vezes teve 2 ou menos gols. E sua última vitória no Morumbi foi em 2015. Há muito tempo que o Ceará não apronta contra o São Paulo lá. Então acho que São Paulo é um jogo bom para voltar o ânimo aí. Então 2-0 São Paulo. Show de bola, mano. 2-0 São Paulo também, exatamente pelo que você trouxe, né? Principalmente São Paulo sendo um bom mandante, faz um bom campeonato brasileiro, sim, claro, mas como mandante é muito forte. E o Ceará, por outro lado, como visitante, cai bastante, né? Acho que essa eliminação pode afetar um pouquinho, sim, porque tinha uma boa chance de ter passado, vencendo no jogo de volta em casa, acabou perdendo de novo, mas é um outro campeonato, tem que seguir bem, joga em casa, 2-0. É isso aí. Fechou, galera. Mais uma rodada. Espero que você tenha gostado. Deixa o palpite de vocês aqui embaixo. E é isso aí.